Agosto de 1987. O ar úmido de São Paulo grudava na pele de Ângelo Pereira, enfermeiro recém-formado, enquanto ele caminhava pelo pátio do Hospital Psiquiátrico São Lucas. Seu uniforme branco, ainda sem as marcas do tempo e da rotina exaustiva que logo o cobririam, contrastava com a opacidade das paredes desbotadas e a vegetação descuidada que circundava o prédio. Ângelo havia conseguido o emprego através de um primo distante, um médico renomado, Dr. Ricardo, que lhe alertara sobre a peculiaridade do local, mas não sobre a sua verdadeira natureza sinistra. Ele precisava desse emprego. A dívida de sua faculdade era alta, e São Paulo, mesmo na sua efervescente década de 80, não era um local fácil para se viver sem um bom salário. O emprego no São Lucas era uma oportunidade, uma forma de pagar suas dívidas e começar sua carreira profissional. Ele havia se apresentado no dia anterior com a esperança de um trabalho tranquilo e rotineiro, longe da selva de pedra que era a metrópole. Mas logo percebeu que a rotina no São Lucas era tudo menos tranquila. O hospital, um casarão antigo de arquitetura colonial decadente, emanava uma aura de sofrimento. As janelas, com seus vidros embaçados e grades enferrujadas, pareciam olhos vazios que observavam o mundo exterior com uma melancolia profunda. Uma névoa quase palpável pairava no ar, carregada de um cheiro indefinível. Uma mistura de desinfetante, mofo e algo indefinível, um aroma metálico e azedo que ardia levemente na garganta e deixava um gosto amargo na boca. O silêncio era pontuado apenas pelo som distante de passos arrastados, dentro do prédio, por gemidos abafados que pareciam emanar das paredes, e pelo incessante piar dos pássaros presos em gaiolas enferrujadas que pendiam das janelas do andar superior. Ângelo era um jovem idealista. Seu objetivo era cuidar dos pacientes, oferecer alívio àqueles que sofriam. Mas a realidade no São Lucas o atingiu como um soco no estômago. Os pacientes, muitos deles com diagnósticos obscuros e antigos, apresentavam comportamentos estranhos, comportamentos que transcendiam a compreensão médica convencional. Alguns murmuravam palavras incoerentes, outros se mantinham em silêncio absoluto, encarando o vazio com olhos que pareciam penetrar a alma. Uns poucos eram violentos, gritavam e se agitavam com uma força desconcertante, e seus gritos ecoavam pelos corredores largos e escuros. Sua primeira noite foi particularmente terrível. Aquele aroma metálico e azedo se intensificou, tornando-se quase sufocante. Os gemidos eram mais constantes, mais desesperados. A enfermaria onde estava de plantão era uma cela com 8 pacientes, e cada um parecia reagir aos outros de uma forma incomum e amedrontadora. Um paciente chamado Bento, um homem magro e de olhos fundos, não parava de repetir que via sombras dançando nas paredes e que estas sussurravam segredos malignos. Outro, Manuel, um homem corpulento e silencioso, permanecia deitado sem se mover, exceto pelos seus dedos trêmulos que teciam incansavelmente fios invisíveis no ar. Aquele incômodo persistiu, e no segundo dia, Ângelo sentiu sua própria sanidade ser testada. A tensão era palpável, era um peso na alma. Ele tentou se concentrar em suas tarefas, mas os olhos dos pacientes o seguiam, cheios de uma mistura de medo e algo que parecia ser uma sinistra compreensão. Os médicos, por sua vez, agiam como se aquilo fosse normal. Eles se moviam com uma frieza distante, como se já estivessem anestesiados pela realidade do hospício. Na terceira noite, algo aconteceu. Ângelo estava verificando a medicação de um paciente que dormia, quando ouviu um barulho vindo do quarto ao lado. Era um quarto solitário, reservado a um paciente singular, um homem de nome João Pedro, um homem que era considerado o enigma do São Lucas.
João Pedro era uma lenda no hospital, um paciente que, segundo a lenda, nunca envelhecia, um ser imortal que era mantido lá por gerações. Ângelo hesitou. Não era permitido entrar no quarto de João Pedro sem autorização. E a curiosidade o deixava tenso, mas ele sentiu uma força desconhecida o impulsionando. Ele se aproximou do quarto, uma antiga cela isolada, onde o som metálico ecoava repetidamente. A porta estava entreaberta e ele podia escutar o gemido metálico. Com uma hesitação que o fez transpirar frio, Ângelo abriu a porta lentamente. A sala era escura, apenas iluminada por um fio de luar que entrava pela janela. O ar era pesado, sufocante. João Pedro estava sentado em uma cadeira de madeira perto da janela, a cabeça baixa, completamente imóvel. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pela sua própria respiração ofegante. Ângelo se aproximou, com a mão trêmula sobre a lanterna. Quando ele acendeu a lanterna, congelou. João Pedro tinha uma aparência jovem. Apesar de dizerem que ele estava internado há décadas, tinha a aparência de um homem na casa dos 30 anos, com cabelos escuros e um rosto alvissareiro, mas seus olhos eram fundos, velhos, profundos. O mais perturbador, contudo, era o brilho metálico que emanava dele, uma espécie de aura que parecia palpável, um brilho estranho, quase fantasmagórico. Nesse momento, ouviu-se um baque abafado do lado de fora do quarto. Ângelo se virou, tentando identificar o que havia produzido aquele barulho. De repente, sentiu uma dor lancinante nas costas, como se algo o houvesse perfurado, e caiu no chão. Quando ele abriu os olhos, estava de volta à enfermaria, envolto em lençóis. Seu corpo doía e ele sentia-se fraco. Os outros pacientes olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e medo. Nenhum dos médicos estava presente. Ele tentou se levantar, mas uma sensação de paralisia o impediu. Então ele viu. Uma sombra se movia pelas paredes, em passos ágeis e silenciosos. Era uma sombra escura e esguia. Nesse momento, Bento, o homem magro que reclamava das sombras, sussurrou: "Ele está voltando." Nos dias seguintes, Ângelo tentou relatar o ocorrido, mas foi ignorado. Os médicos se mostraram evasivos, desdenhando suas afirmações. A atmosfera no São Lucas tornou-se ainda mais opressiva. As sombras dançavam com mais frequência. Os gemidos eram mais insistentes. A névoa que pairava no ar se intensificou, adquirindo uma coloração esverdeada. Ele percebeu que a equipe médica sabia mais do que deixava transparecer. Havia algo de errado naquele lugar, algo muito pior do que ele havia imaginado inicialmente. A imortalidade de João Pedro não era apenas uma lenda, era a chave para algo muito mais sinistro, um poder sombrio que se alimentava do sofrimento dos pacientes. Uma noite, enquanto fazia sua ronda pela enfermaria, Ângelo viu João Pedro parado no corredor. O homem irradiava o brilho metálico. Ângelo tentou fugir, mas a paralisia o atingiu novamente. João Pedro sorriu, um sorriso lento e frio. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Ele estendeu a mão e tocou a testa de Ângelo. Foi uma descarga elétrica que percorreu todo o corpo. Ângelo sentiu seus ossos se liquefazerem. Sua mente se fragmentou. Ele gritou, um grito de puro terror, mas a voz não saiu. Ele viu João Pedro se inclinar, seus lábios se movendo como se sussurrasse algo em seu ouvido, uma promessa, uma maldição ou talvez as duas coisas. Na manhã seguinte, Ângelo foi encontrado em sua cama, aparentemente dormindo. Ele estava pálido e fraco, mas parecia em paz. Ele não se lembrava de nada. Sua memória sobre aquela noite estava apagada. No entanto, um detalhe permaneceu gravado em sua mente, um detalhe assustador. Ele sentia um brilho metálico sob a pele. Um brilho que irradiava do seu interior.
como se um fragmento de João Pedro estivesse agora dentro dele. A partir daquele dia, o medo se tornou seu companheiro constante, pois ele começara a sonhar com o homem imortal, sonhos que misturavam realidade e pesadelo, sonhos que eram acompanhados de um crescente brilho metálico. Ele nunca mais foi o mesmo, e o Hospital São Lucas continuou suas operações, guardando seus segredos de horror e alimentando sua fúria sombria. Os murmúrios e gemidos ecoavam pelas paredes desbotadas, enquanto o brilho metálico de João Pedro continuava presente, esperando sua próxima vítima, seu próximo recipiente, para um toque da imortalidade infernal. Ângelo sabia, em algum recôndito da sua alma, que ele era a próxima peça do quebra-cabeça macabro daquele lugar e que sua imortalidade se aproximava. Uma imortalidade que ele jamais pediu, mas que estava selada em seus ossos e alma, ligada para sempre ao imortal João Pedro e ao mistério do Hospício São Lucas.